Olá, boa noite. Bem-vindo ao resumo do dia. Esse é o nosso telejornal das noites, de segunda a sexta-feira, né, o telejornal aqui das noites da Causa Operária TV. E você já pode ficar ligadinho aí para acompanhar as principais notícias do dia, né, as notícias mais importantes aqui para a classe trabalhadora brasileira. Já de começo aqui, vamos falar da sua participação, né, da sua participação, companheiro telespectador, que aqui no nosso canal é ativa, né, você contribui e ajuda o nosso canal a crescer de várias formas. Primeiro, né, dando o like e compartilhando o link do nosso programa, né, chamando a família para assistir, botando aí na TV de casa, compartilhando nos grupos da família, nos grupos de amigos, nos grupos de trabalho, e também se tornando membro da Causa Operária TV, que aí sim é uma contribuição essencial, né, que o nosso canal precisa, né, para atingir aí toda a classe trabalhadora brasileira e também fora do Brasil, né, tanto como brasileiros como outros trabalhadores aí que a gente influencia. A COTV é uma TV independente, né, do monopólio da imprensa burguesa, depende exclusivamente da sua contribuição, da sua audiência e da sua participação, né? Compartilhe, curta, se torne membro, né? Você pode se tornar membro por uma pequena quantia, pequena contribuição a partir de R$ 7,99 e tem outros níveis também, de acordo com o seu bolso. E também participe do programa aqui, deixando o seu comentário no chat, né, interagindo conosco, mandando as suas mensagens, né. Eu sou Eric Menezes, falo aqui de Salvador, estou apresentando o programa com o nosso companheiro Edson Dorta, falando direto de Campinas. Tudo bem, Edson? Tudo bem aí, Eric? Boa noite a todos, boa noite, Eric. Hoje sem a presença do titular da pasta, né? Vamos dizer assim, companheiro Antônio Carlos, que está em reunião de planejamento aí para o ano de 2022, que promete aí muita luta e muita mobilização do povo brasileiro, como a gente vai ver nas notícias de hoje, né, Eric? O Exatamente. mal iniciou o ano e o negócio já está pegando fogo, como a gente vai poder ver acompanhando aí o resumo do dia de hoje, que está quentíssimo. Mas deixando de blá, 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 vamos logo para as notícias, não é não, Eric? Exatamente, manda aí. Primeira notícia, inclusive, né? É uma notícia que já estava meio que ensaiada, já no ano passado, né? Começaram a direita brasileira e os golpistas começaram a ensaiar que não haveria o carnaval esse ano no Brasil por causa de que a pandemia ainda não foi embora, né? Eles ensaiaram que poderia não ter o Réveillon, mas o Réveillon ocorreu em várias cidades do país, né? Em vários lugares tradicionais, inclusive no Rio de Janeiro, Copacabana, a famosa queima de fogos, mas o carnaval a burguesia não quer deixar passar, que hoje, né, em reunião com os representantes dos blocos carnavalescos no Rio de Janeiro, o golpista Eduardo Paes, né, prefeito do Rio de Janeiro, apoiado aí pela direita golpista, apoiado inclusive pelo PSOL, né, na época ainda do Marcelo Freixo, etc., ele decidiu aí que não haverá carnaval de rua no Rio de Janeiro. Decidiu por conta própria, chamou lá os representantes. A gente conhece muito bem como funcionam essas reuniões, né? Você só vai lá para ser comunicado, não é uma reunião em que a população, o povo tem direito à opinião e discutir o assunto. Na verdade, os representantes que lá estiveram, né, a gente nem sabe quantos representantes estiveram lá, quem são esses representantes, se de fato são os representantes dos blocos carnavalescos do Rio de Janeiro, e receberam a notícia aí do golpista Eduardo Paes de que
está proibido o carnaval de rua no Rio de Janeiro. Onde que, se eu não, o Eric, que é baiano, aí, solipoteropolitano, né, Eric? Não sei se no Rio de Janeiro é onde tem mais bloco de carnaval, porque em Salvador tem aqueles caminhões de som gigantescos, né? Que foram inclusive utilizados aqui no último ato traidor aqui na Avenida Paulista, o trio elétrico, que a Ivete Sangalo faz lá o carnaval de rua para receber o golpista Ciro Gomes. Mas o que eu sei é que são muitos blocos de carnaval no Rio de Janeiro, né? São cerca de 506 blocos. Você sabia disso, velho? 506 blocos e ainda são 620 desfiles na rua do Carnaval do Rio de Janeiro, um dos carnavais mais movimentados do mundo. Se não for, pode até só para perder para a Bahia, mas é um dos mais movimentados. Eu não acredito que nessa reunião com o governador, com o prefeito aí golpista, o Eduardo Paes, tivesse 506 representantes. Você acredita? Eu não acredito. Eu acho que tinha lá meia dúzia de paga-pau do prefeito para oficializar a ideia. E o mais cara de pau desses caras, né, Eric, que determinaram aí que não deveria ser feito o carnaval de rua no Rio de Janeiro, o tradicional carnaval de rua, dos blocos conhecidos como Bola Preta, eles alegaram o seguinte, que é por causa do Covid. Só que, olha, pasme, Érico, ele apresentou a seguinte proposta: não vai poder ter os blocos de rua, mas podemos fazer só em 3 localidades do Rio de Janeiro. Obviamente que se essa proposta fosse passada, né, obviamente que seria nos redutos bolsonaristas, né, porque toda a preocupação de não ter o carnaval esse ano não tem nada a ver com o Covid, porque todo mundo está trabalhando, todo mundo está nos metrô lotado, os shows aí estão acontecendo normalmente, o futebol, os estádios estão lotados, está tudo lotado, e aí não se pode fazer o carnaval. E a proposta do golpista aí, o Eduardo Paes, era que fosse em 3 regiões. Provavelmente seria lá na Barra da Tijuca, né? Zona Sul do Rio de Janeiro, sei lá, em Copacabana, e mais algum lugar aí onde tem reduto bolsonarista, com medo da população fazer a explosão fora Bolsonaro, e como aconteceu no Carnaval de 2019, antes do Covid, né? E agora a situação estaria muito mais favorável para essa situação. Obviamente que essa proposta não foi bem aceita pelos representantes lá dos blocos, até porque os blocos eles têm muita tradição com a localidade, né? Você tem bloco em todo o Rio de Janeiro, em todo o subúrbio do Rio de Janeiro, inclusive mais de um bloco numa só região do Rio de Janeiro. Então não teria nenhum sentido, né? Aí, por fim, ele apresentou uma outra proposta que fosse ali na área olímpica, né, onde foi feita a Olimpíada, tal, também obviamente, para ter aquele controle policial, para que o negócio ficasse sob o controle do Estado, né, não como o carnaval, que é uma tradição popular, cultural do povo brasileiro, e principalmente no Rio de Janeiro, fosse disseminada pela cidade. Também essa proposta também não foi aceita, e por fim foi decidido aí por ele, né, e obviamente pela burguesia golpista ali do Rio de Janeiro, e até nacionalmente, que eles estão preocupados mesmo com que o carnaval possa se transformar em uma grande mobilização popular contra o golpe, contra o Bolsonaro, e aí foi proibido os blocos de carnaval no Rio de Janeiro. Obviamente que a população tem que se levantar contra isso, né? Até levantando aquele slogan que a gente reproduziu aqui no Brasil, né? Que veio de países da América Latina, de que se você pode trabalhar, você também pode fazer o carnaval. Obviamente que tem que ser nesse parâmetro. Se é para não ter
carnaval, então também teria que voltar aí e paralisar todas as atividades produtivas do país, porque não teria sentido você pegar o metrô lotado, o ônibus lotado, ter todas as outras atividades culturais, etc., como futebol, e não poder fazer o carnaval. É um negócio que não tem nenhum um senso de racionalidade no que está se propondo. E depois ele deixou escapar também que a prefeitura não quer gastar dinheiro. A prefeitura não quer gastar dinheiro porque teria que organizar uma estrutura gigantesca de segurança, né? De polícia, para tentar Foi a única controlar o verdade que ele povo, falou né? até aí, né? A única verdade apresentada realmente foi essa, de que vai ter que pôr muita polícia na rua para reprimir a população, hora que a população começar a gritar fora Bolsonaro e todos os golpistas e Lula presidente, porque, como a gente sabe, tá no grito popular do povo que o Lula tem que voltar para a presidência da República, né? E a contradição maior é essa, né? Por que eles querem fazer o carnaval concentrado, que é um problema de Covid? Seria melhor espalhar, né? Não tem aquele negócio de aglomeração? Então, por que Exatamente. fazer o carnaval concentrado? Tanto é que eles querem fazer o carnaval concentrado que eles não estabeleceram na discussão que não vai ter desfile não, no Sambódromo. Está tudo ainda garantido que vai ter o desfile no Sambódromo. Inclusive, a prefeitura está correndo aí, está fazendo as reformas necessárias lá no Sambódromo, trocando o asfalto. Está uma atividade intensa de organização do Sambódromo para o Carnaval do Rio de Janeiro, até porque é isso daí que garante muito lucratividade para os capitalistas, o desfile do Carnaval apenas no Sambódromo, onde tem concentração, né? Então, obviamente que toda essa política aí está voltada a impedir que a população se manifeste no Carnaval, como aconteceu anos anteriores, até porque o Carnaval, como é uma atividade tipicamente popular, a tendência de que essa atividade se transforme numa manifestação política, reivindicatória, de penúria que está, inclusive da falta de gerência, vamos dizer assim, da, da, dos governos em relação à própria pandemia, etc., né? Eles estão tentando impedir o carnaval para que o povo não se manifeste. É isso. Quer comentar alguma coisa aí? Até porque o próximo carnaval a se apresentar, provavelmente, né, o carnaval que vai ser também impedido aí vai ser o carnaval baiano, né? Não, já, esse aí também já está cancelado já. Quer dizer, com as mesmas aspas, né, feitas aí pelo golpista Eduardo Paes, né? Carnaval de rua, porque o carnaval da burguesia, né, o carnaval privatizado, esse vai acontecer, né? Já Carnaval do cordão, né? Do esse abadá. aí não, esse aí foi porque o que é que acontece aqui no Carnaval de Salvador? A indústria dos blocos, né, já está decadente, né? Os capitalistas aí que privatizaram o carnaval há muito tempo por essa via, né, dos blocos de carnaval na rua, eles já migraram para festas em camarotes fechados, similar ao que acontece no Sambódromo, né, no Rio, em espaços fechados. E esse ano, aproveitando, né, o prefeito aqui, assim como no Rio, cancelou já o carnaval de ruas semana passada e está liberada a aglomeração aí nos espaços fechados, onde vão os artistas, né, os grandes artistas aí, como Ivete Sangalo, Chiclete com Banana e outros aí vão tocar, né, nos espaços fechados, mas a população vai ficar muito longe, né? E esse é o objetivo. Você falou aí, foi colocado, são os mesmos argumentos, né? Para não gastar dinheiro com a população, porque se é para não aglomerar, um espaço fechado é muito pior, né? Do que você espalhar a festa, né? Até porque o sentido, né? Desmontando uma coisa aqui que já acontece nos carnavais
os principais carnavais do Brasil, né? São Paulo, Rio, Salvador, principalmente, que já estão em boa parte aí privatizados e dominados pela repressão estatal, é que é uma festa popular. O Estado não manda. O povo vai para a rua e festeja. É como se você quisesse regular uma festa de vizinhos, de uma rua. Eu vou comemorar o aniversário com meus vizinhos da rua. O que é que o Estado tem a ver com isso? O Carnaval, apesar de ser um negócio tradicional, uma festa que toda a sociedade brasileira se prepara para tal, é uma festa popular. Então, também é a repressão de um direito fundamental, né, de manifestação. Né? Como você falou aí, também tem o objetivo de impedir que as pessoas vão protestar na rua. Né? Então, é isso que a gente está presenciando. Tem nada a ver com a questão da Covid, né? É só um argumento mesmo, como foi colocado, para não gastar com a população, né? Para não buscar os meios de fazer. E lembrando, como nós somos um partido operário, e essa aqui é uma questão essencial, existe muita gente, milhões de trabalhadores que dependem dessas atividades, dessas festas, né? Como você citou, o Carnaval do Rio, nas ruas, é muito maior do que o Carnaval do Sambódromo. Esse que aí que tem muitas empresas aí multinacionais explorando, inclusive a Globo, né? O Carnaval no Rio, nas ruas, é muito grande, milhões de pessoas, e muita gente, muito trabalhador, vai lá ser ambulante, vai vender lanche, vai vender bebidas, vai fazer serviços, e tira o dinheiro com as festas, né? Porque o Carnaval não é só aquelas datas ali do feriado do Carnaval que estão próximos. Tem várias festas que vão acontecendo de janeiro até fevereiro, né? Final de fevereiro, começo de março. E esse pessoal aí que depende desse emprego já está, né, no prejuízo, como sempre, né? E os governos guardando o dinheiro aí para entregar à burguesia. Então é isso. Falando já aqui em dinheiro destinado à burguesia, nós temos mais um exemplo aqui, né? Partindo para outro setor aqui de atividade golpista da burguesia brasileira, que é a imprensa monopolista e golpista, né? É vamos dizer assim, um setor que ninguém aguenta mais, de fato, né? E a notícia é: SBT e Globo fecham 2021 com as piores audiências já registradas, né? Nesse final de ano, tanto a Globo, né, que registrou 9% de queda, né, nesse mês de dezembro, né, já tinha registrado queda na audiência também em novembro, como o SBT, que registrou uma queda ainda maior, de 15% na audiência, né, ambas aí amargaram uma forte queda na sua audiência, né. Detalhe que isso aí foi medido em São Paulo, né, onde já há um aparato dessas próprias emissoras aí para fazer essa medição, foi medido pelo Ibope, né, o Globop aí, um dos setores do Ibope, e que, aliás, a gente coloca aqui, né, pode até ser maior, né, porque eles não iam querer colocar aqui um buraco gigantesco, né, pode até estar maquiado isso aqui. Então, eles colocam, né, inclusive, quando eles divulgam esse número, o Ibope divulga assim: como já esperado, dezembro há uma queda na audiência, tudo mais, só que novembro também teve, e setembro também. Inclusive, houve uma queda no número de TVs ligadas, né, segundo eles, mostrando aí, principalmente, né, esses números mostram a falência, né, desse monopólio, desse setor monopolista da imprensa brasileira, né, de um setor do capitalismo brasileiro, que estão totalmente aí naufragando, né, principalmente com a concorrência aí de multinacionais estrangeiras, né, multinacionais aí que atuam pelo mundo todo, que agora utilizam a internet, né, como esse serviço de streaming, que estão representando uma grande concorrência, né. Já há boa parcela aí da classe média brasileira se utiliza desse serviço, uma parcela pequena da classe trabalhadora, mas já juntando com toda a crise desse sistema que já vem de muito tempo, né,
dessa imprensa burguesa monopolista, vem aprofundando, né, essa concorrência vem aprofundando esse buraco. E a gente fez a relação aqui porque todo mundo sabe que esses canais aí, tanto a imprensa televisiva como a imprensa dos jornais impressos, das revistas, nem se fala, né, que praticamente não existe mais, né, eles dependem em grande medida da política em geral, né, e principalmente do financiamento público, né. A gente vê aí ano após ano a intervenção desses setores monopolistas na política nacional, disputando aí parcelas grandes de recursos estatais, né, primeiro do governo federal, né, e em seguida dos governos estaduais, né. A gente teve vários casos aí, são casos clássicos, né, de Estado aí adquirindo assinaturas, pagando milhões em propagandas, né, nessa imprensa monopolista. Detalhe aqui também foi citada a Record, que também teve queda de audiência, né, de 12% nesse dezembro, né. E é o setor que, inclusive, intervém na política geral, como eu citei aqui, né. É isso aí. Quer comentar, Edson? Esse é um setor que a gente se defronta constantemente, né? Só citando aqui, nós somos aqui uma alternativa real ao trabalhador brasileiro, né? A COTV, a Causa Operária TV, e estamos expandindo a atividade da COTV, que é a primeira TV 24 horas aí, dedicada aos interesses do trabalhador brasileiro, e pode ligar lá a porcaria da Globo e todas essas parceiras e vir para aqui assistir, né, a COTV e a programação da COTV. Eu queria só comentar o que você veja que mesmo com o monopólio, né, dessas famílias, mesmo com o monopólio das famílias que controlam 5, 6 canais abertos, né, no caso aí a família Marinho da Globo, né, e no caso do SBT a família do Silvio Santos, e o Silvio Santos, todo mundo sabe, alinhadíssimo com o governo Bolsonaro, né, tanto é que o Correio tem que aturar o ministro das Comunicações que quer entregar os Correios, a empresa brasileira de Correios, para o capital estrangeiro, que é nada mais, nada menos do que genro do Silvio Santos, né? O Silvio Santos deu de presente aí para o genro dele o Ministério das Comunicações no país, né? Justamente para garantir os interesses aí do SBT, do Silvio Santos, em relação às comunicações, né? Como na época da ditadura militar, em que você tinha aí no governo Sarney, né? Logo após a ditadura militar, no governo Sarney, você tinha o coronel, o ACM, Antônio Carlos Magalhães, Toninho Malvadeza, que naquela época ele utilizou os Ministérios das Comunicações para dar concessões aí de canal de rádio e televisão, inclusive a maioria da Globo, né? Inclusive a própria família, né? Que é dona aqui da Globo local, né? Da Bahia, que é a TV Bahia, família Magalhães. Exatamente. Então você vê o tamanho da medida por esse sintoma, né? Mesmo com todas as relações que eles mantêm, né? Com o governo golpista, e mesmo assim eles não conseguem agradar a população, não conseguem, como foi falado aqui, aumentar a sua audiência. É um negócio que está em total decadência, e é por isso que nós também levantamos a questão, né, de retirada das concessões aí dessas famílias e abrir concessões para o povo brasileiro, né, as organizações sindicais, né, teriam que ter direito a um canal de televisão, organizações populares, né, todas as organizações que quisessem ter, que são ligadas ao povo brasileiro, quisessem ter também um canal de televisão, mas não, o controle está aí na mão de 5, 6 famílias que detêm esse controle, esse monopólio, e mesmo assim não conseguem fazer com que esse negócio capitalista que é a televisão brasileira
progrida, né? E é por isso de toda essa manipulação eleitoral, toda essa manipulação política que são organizadas por esses canais de televisão mentindo o tempo todo, né? Se existe meios de comunicações que são fake news, é justamente esses canais, não é, Eric? Exatamente, é uma fábrica de mentiras, né? Constantemente. É por isso que a gente defende aqui o fim desses monopólios e que, por exemplo, a CUT, grandes sindicatos do país, né, os trabalhadores dos Correios, das grandes empresas estatais brasileiras, né, tenham a sua própria TV, tenham os próprios veículos de comunicação que são concessões públicas, né? Não são propriedades, como você bem citou aí, foram conseguidas através de muita politicagem e dados aí pelo governo da ditadura e governos posteriores, né? Mas é isso aí, vamos lá. Gostaria de agradecer aqui aos companheiros que estão interagindo aqui no chat com a gente. Companheiro Carlos Santos, boa noite, companheiro. A gente vai citar aqui o Bolsonaro, é o tema central do nosso programa. Companheira Silvia Rosa, boa noite, companheira. Marcel Santos, companheira Angelina Dias, grita Lula presidente sem Alckmin, exatamente, companheira. Sem golpista na chapa do Lula. Companheira Eni Silva, ou companheiro, né, Eni Silva, boa noite, é isso aí, mande sua mensagem aqui, mande um superchat, mande uma contribuição aqui para a COTV, que a sua contribuição é fundamental para a manutenção dos nossos programas, né? Vamos lá, a gente vai citar aqui mais um ataque do governo Bolsonaro, né? Bolsonaro editou aí, provavelmente antes de sair de férias, né? Uma MP que ataca aí o setor da indústria, né, da indústria química, um setor muito importante que agrega milhões de trabalhadores no Brasil. Como é que é isso aí, Dota? Cita aí pra gente. Exatamente, o Bolsonaro que está lá no hospital, depois nós vamos comentar um pouco dele, sobre essa doença, esse entupimento aí do Bolsonaro de última hora, né? Começou o ano, na hora que ele estava lá de jet ski, andando lá no Beto Carreiro, nada estava entupido, né? Agora está entupido lá no hospital. E ele, antes de ir para essas férias, que ele ficou lá em férias, o povo até perguntou, né? Eu vi um negócio acho que é do Coronel Siqueira, que chama? Coronel Siqueira, que falou assim, eu achei engraçado, o Coronel Siqueira falar assim, eu sonhei ontem que a Bahia estava toda alagada, o povo morrendo lá, desabrigado, e o Lula estava andando de jet ski, fazendo férias no Beto Carreiro e pouco se lixando com o sofrimento do baiano, né? Achei engraçado o negócio do Coronel Siqueira. E aí o Bolsonaro, antes de ir para essas férias dele, né? Ele deixou um presentinho para o povo brasileiro, que foi denunciado hoje pela CUT, né? A CUT, a Federação Nacional dos Trabalhadores Químicos, de que o Bolsonaro está atacando, como é a lei aí, né? A pauta dos golpistas, atacando a indústria brasileira e, por tabela, obviamente, os trabalhadores brasileiros, né? E toda a soberania nacional. Como que vem esse ataque? Ele editou aí uma medida provisória, e a medida provisória 1095, aonde ele simplesmente desarticula toda a indústria química, propondo que revogue essa tributação especial que a indústria química tem no país, né, em relação ao PIS e ao CONFINS, não para, obviamente, desonerar aí os cofres públicos, mas, obviamente, para atacar a indústria brasileira em detrimento, em favor, na verdade, né, da indústria estrangeira. É um processo de desarticular toda a indústria nacional e favorecer a indústria estrangeira, que vai ter mais facilidade para vir aqui e impor os seus produtos e, obviamente, ao impor seus produtos, a sua questão, as suas negociações aí no mercado químico,
levar as nossas divisas e também, obviamente, com isso, tirar os empregos aqui do trabalhador. Segundo a CUT, né, a Federação, e também a Federação Nacional aí dos Trabalhadores Químicos, pode acarretar a demissão de 85 mil trabalhadores do setor químico. Olha só, o ataque vai gerar um desemprego em massa, né, num número já assombroso de desempregados que tem no país. Segundo o próprio levantamento aí das organizações dos trabalhadores químicos, né, são cerca de já 14 milhões de desempregados no país, isso números oficiais, né? Mas você teria aí, além dos 14 milhões de desempregados, você teria aí 73 milhões de trabalhadores aí trabalhando em situação precária, sem direitos, né? Como deveria ter através de registro em carteira e outros mais. Entre esses 73, teria aí 37 que trabalham, milhões de trabalhadores que trabalham em situação informal, 24 milhões, né, seriam o que eles dizem, né, os empreendedores, os autônomos, mas na verdade são trabalhadores também com dificuldade de se manter sem nenhum resguardo, né, de direitos nenhum, e 10,8 milhões de trabalhadores aí que não tem nem sequer a carteira assinada, né? Além disso, nós temos aí uma contabilidade que, no meu ver, né, eu não sei, não sou economista, não fiz o levantamento, mas eu sinto pelo meu bolso, né? Como eu sou trabalhador, o meu ver está meio diminuído, que o pessoal da Federação dos Trabalhadores Químicos colocar, de que o trabalhador teria perdido apenas 10% da sua renda, né? Eu acredito que a gente perdeu mais. Eu, nos Correios, eu perdi coisa de 40%, 50% do poder de compra, da renda, né? Que a gente tinha aí devido à inflação, que ela é expurgada no Brasil, falam que é 11%, 12% que foi a que deu no ano, mas a gente viu já no início desse ano, né? Tem coisas aí que subiram 30%, 40% só no início do ano, né? E, nesse sentido, né, a nota publicada hoje, né, pela Federação dos Trabalhadores Químicos chamam os trabalhadores a se mobilizar, mas aí aquela política que também acontece no Correio, né? Eles chamam os trabalhadores a se mobilizar para que o Congresso Nacional não, vamos dizer assim, homologue a MP do Bolsonaro. Eles chamam os trabalhadores a ir atrás dos deputados, senadores, fazer lobby para que o Congresso Nacional. Obviamente que é uma política muito limitada, né? Não vai dar conta desse ataque que está sendo desferido à indústria nacional e nem por tabela aos trabalhadores desse setor. Teria que ter uma mobilização muito mais massiva aí dos trabalhadores, não no sentido de ficar conversando com deputado e nem senador para que a MP não seja homologada, mas para que haja realmente uma mobilização aí no país, com outros setores que também estão sendo atacados, para a gente derrubar o Bolsonaro, retirar esse golpe e colocar o Lula presidente na base da mobilização popular. Essa é a questão principal que eu acho em relação a essa nota que foi registrada hoje aí pela CUT, pela Federação Nacional dos Trabalhadores Químicos. É isso, Eric. Pois é, o pessoal chama para fazer aquela velha cantiga, né? Vote não, diga não à MP. Diga não à MP. Diga não à MP. Desse jeito nós vamos ver tudo, né? Tudo ser aprovado aí no país contra os trabalhadores e a população e os golpistas rindo, né? A indústria brasileira sendo destruída, o capital estrangeiro cada vez controlando mais a nossa economia, e aí por assim vai. Esse diga não a gente viu na reforma,
na reforma trabalhista, né, na reforma trabalhista do Temer, na reforma da Previdência, diga não o que mais aí? Todos os ataques do Bolsonaro a gente viu, diga não, vote não, vá lá, parlamentar, vote não. Começou, diga não, essa história toda começou, diga não ao impeachment, né? Ou seja, acreditar que os deputados não iam derrubar o governo do PT. Aí depois começou, diga não aos senadores para não votar o impeachment. Aí depois, diga não para que o Lula não seja preso. E assim vai, diga não, diga não, diga não. A gente está nessa situação nesse momento, né? Pois é. É isso, é preciso botar o povo na rua, os trabalhadores na rua. Dizer palavras não significam nada, né? Muito menos com esses parlamentares aí golpistas que estão aí tudo no bolso do Bolsonaro, né? Todo mundo viu aí, Bolsonaro comprar todos, jorrar dinheiro aí, e o único meio é mobilizar a classe trabalhadora, colocar na rua, fazer greves, né? Caminhar aí para uma greve geral, e aí sim emparedar tanto o governo como os capitalistas, né? Citando aqui mais um motivo para essa mobilização, vamos falar aqui do famigerado salário mínimo, né? Que diante de um mínimo miserável, né, que foi aí referendado pelo Bolsonaro, é preciso, de fato, uma campanha nacional por um mínimo vital, um mínimo real, né, que hoje deveria ser pelo menos R$ 6.500. Né? O Bolsonaro aí aprovou agora no 1º de janeiro, né, já tinha aprovado o aumento para 1.212, né, foi de 1.100 para 1.212, que o Ministério da Economia aí fez questão de fazer festa, dizendo que foi 10% de aumento, só que a inflação foi maior do que isso. Né? Quer dizer, só repôs, aliás, a inflação segundo o INPC. Né? Vamos deixar as coisas claras aqui. Segundo o INPC, que já foi mexido na fórmula de cálculo várias vezes aí desde o golpe, o índice de 10,18% foi aplicado e reajustado, sem nenhum aumento real. Primeiro, que a gente sabe que a inflação está muito, como o Edson citou aqui, está muito além disso. Né? A gente viu aí diversos alimentos aí subirem de forma estratosférica, né? Carne, ovo, leite, derivados, né? Transporte, combustível, tudo isso foi lá nas alturas, mas a inflação foi só 10. Né? E, no final das contas, ainda assim com esse índice, né, a gente completa aqui mais um ano de uma política de fim da política que houve nos anos aí dos governos do PT, de valorização dos salários, né, do salário mínimo, né, que tinha realmente aumento real. Né. Nesse momento aqui, os trabalhadores vão enfrentar aí todo 2022, principalmente os setores que não possuem acordo coletivo, né, convenção coletiva, que são exatamente os setores mais, vamos dizer assim, fragilizados, né, como, por exemplo, os trabalhadores domésticos, né, que ficam aí totalmente na mão, primeiro do desgoverno Bolsonaro e depois na mão dos patrões, né, dos setores aí mais reacionários. A gente sabe como é que é o trabalho doméstico, os trabalhadores do campo, por exemplo, né, trabalhadores, diversos trabalhadores do setor de serviço também, que trabalham em pequenas empresas, muitas vezes precarizadas, né, e esse aumento não vai surtir, não vai atender nem de longe a necessidade dos trabalhadores. Por exemplo, hoje a cesta básica, né, segundo cálculos do DIEESE, deve chegar a um valor de R$ 700 agora no mês de janeiro em São Paulo, né, para a gente ter aqui como referência. Alguns estados é um pouco menor, outros estados é maior, como o Rio Grande do Sul, que completou os últimos meses aí com o maior valor de cesta básica, e aí você tira que um salário mínimo, né, esse de R$ 1.212, vai comprar apenas 1,73 cesta básica, ou seja, não compra nem 2 cestas básicas. Se você, quem vê uma cesta básica sabe que para uma família, vamos dizer assim, uma família pequena, padrão aí,
o casal, né, pai e mãe, sei lá, e 2 filhos, por exemplo, não dura uma semana. Uma cesta básica não dura uma semana, né? Se você considerar aqui também que nessa cesta básica deveria ter algum item de carne, por exemplo, não vai ser R$ 700, né? E não vai atender a necessidade. Ou seja, esse índice, esse salário mínimo, porcaria que a gente tem aqui, né, não chega nem de longe a atender as necessidades aí do trabalhador brasileiro, que, trazendo outro índice aqui fundamental, a gente chega aí a um número aproximado de 70 milhões, né, algo entre 70 e 80 milhões de desempregados, né? Por que esse número? Porque, principalmente depois do golpe, a gente vê uma manipulação gigantesca nesse índice de desemprego, né? Foi fatiado todo aí pelo IBGE, comandado por bolsonaristas, né, por golpistas, que você tem trabalhador, por exemplo, um entregador de aplicativo, né, é trabalhador. O cara que não tem carteira assinada, que trabalha de forma super precarizada, com a mochila que ele paga, com a moto que ele paga, às vezes até alugada, ou com uma patinete ou andando, é trabalhador, está empregado. Isso aí não é emprego, né, em primeiro lugar. Então, se a gente considerar todos esses setores precarizados aí, a gente chega aí nessas cifras de entre 70 e 80 milhões de desempregados, né, que vão receber esses 1.212 de salário mínimo, que não chega nem perto da necessidade dos trabalhadores aqui, de uma família, né, de trabalhadores, e a gente tem essa situação: desemprego, pandemia, baixos salários e ainda, vamos dizer assim, cerceamento, né, de diversas atividades, como a gente citou agora aqui, o carnaval. É um cenário lindo, né, Edson, que os governos, os governantes têm aqui para o trabalhador brasileiro, né? A nossa memória não está dando conta de todos os ataques, né? A gente, desde que foi derrubado o governo do PT, aí, a situação de ataque, a gente tem que lembrar a reforma trabalhista, que foi um ataque aos direitos dos trabalhadores, privatizações, mudança da legislação para prejudicar as organizações populares, etc. e tal. Nós estamos aqui numa situação que, se a gente não derrubar o golpe derruba a gente. Então, e aí vem a questão do salário mínimo, né? Você tem que lembrar que os aposentados no país também, os aposentados que pagaram toda a sua vida, a vida inteira produtiva do aposentado, ele teve que pagar lá o benefício do INSS, né, para aposentar e ficar tranquilo. Agora eles também estão sendo taxados, né, estão recolhendo da própria aposentadoria, que já é uma merreca no país, está sendo extorquido o dinheiro dele, né? E isso, obviamente, se a gente está falando de salário mínimo, o reajuste da aposentadoria do aposentado vem, obviamente, baseado no salário mínimo, né? O salário mínimo no Brasil é como você disse, já não é mais salário mínimo, é uma bolsa, uma bolsa de ajuda, né? Como que é? Ajuda de custo, né? Não dá nem para, mal dá para estar pagando aí uma cesta básica decente para o trabalhador, né? A gente fala, inclusive, que o salário mínimo, o mínimo que deveria ter no país é o salário mínimo, se é um país que respeita, e pelo menos a legislação organizada, inclusive pela burguesia, que é a Constituição Federal de 88, teria que dar condições aí para uma existência mínima para uma família de 4 pessoas, em torno aí de, no mínimo, 5 a 6 mil reais, né? Que é os próprios dados do próprio Diese, né? Não é nem economistas revolucionários que estão fazendo essa conta, são dados feitos aí pelo Diese. Então, nós estamos aquém, até do mínimo, né? A exploração vai estar profunda. Se esse cálculo fosse nosso, né, Edson, a gente estaria aqui falando coisa de 8, 10 mil, pelo menos, né? Porque esse valor aí que é calculado pelo Diese, né? Vamos dizer assim, o mínimo para a sobrevivência, né?
Mas ninguém vive só de sobreviver, né? De só comer, pagar a passagem, pagar o aluguel e pronto. Pois é. Então, já fazendo, vamos dizer assim, a gente vai citar aqui melhor e destacar qual é o caminho para a gente combater esses crimes aí dos governos direitistas, que não é só do Bolsonaro, né? Bolsonaro não é o único criminoso aqui que aplica essa política de destruição do país, de expoliação da classe trabalhadora. O PCO está organizando nos próximos dias 15 e 16 desse mês a sua conferência da corrente sindical Causa Operária, né? Que é justamente para discutir e tirar um plano de lutas aí para os diversos setores da classe trabalhadora brasileira para enfrentar, né, todos esses ataques, como o Edson bem lembrou. É tanto ataque que a gente, de um lado, alguns, né, não vendo saída normalizam, outros nem lembram mais quanto é que ganhava, quanto deveria. A gente até se perde, né, nos ataques diários que esses governos da direita. Está aí a imagem da nosso card da Conferência Sindical Nacional do Partido da Causa Operária. A conferência é aberta, né, não é para militantes somente, né, é para todos os trabalhadores. O partido aqui, como sua função de dar a política e apresentar um programa à classe trabalhadora brasileira, vem exatamente propor essa atividade, reunir, agregar os trabalhadores aí, servidores públicos, metalúrgicos, trabalhadores dos correios, petroleiros, bancários, professores, para discutir e tirar um programa de lutas, né? E não um programa para ficar aqui mendigando na porta, no escritório de nenhum parlamentar, né? A gente vai destacar mais para baixo da nossa pauta. E vamos aqui para um dos temas principais do nosso programa de hoje, que é a questão do entupimento do Bolsonaro. Como é que foi isso aí, Edson? Conta aí que o pessoal está curioso, querendo saber se desobstruiu ou não. Anunciou. Exatamente, Eric. É um assunto aí que está, vamos dizer assim, ganhando todos os noticiários aí no país, né? O povo, um lado, torcendo para que o entupimento do Bolsonaro não se resolva e o outro lado torcendo para que o entupimento se resolva, né? É aquela torcida. Só que não, né? Segundo as últimas informações, isso saiu hoje, através, inclusive, do filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, senador ali, que está mais envolvido em corrupção do que qualquer um aí no país, né? Não sei se é possível também. Ele anunciou aí que o Bolsonaro está melhorando, que quem está torcendo aí pela piora do Bolsonaro não vai se dar bem não, porque ele já está, inclusive, para receber alta. Surgiu até a conversa, né, de que eu vi, não sei se você viu nas redes sociais, de que, como tinha cogitado de que ele poderia sofrer uma intervenção cirúrgica nos próximos dias para fazer com que desobstruísse, né, essa obstrução, desobstruísse a obstrução, é um pleonasmo, mas vamos lá, desobstruísse a obstrução intestinal dele, o filho do Bolsonaro alegou que não vai acontecer nada, não, que essa intervenção cirúrgica foi adiada, que o pai dele está melhorando, mas segundo as más línguas aí, disseram que talvez venha essa intervenção cirúrgica na época da eleição para fugir dos debates. Isso é o que estão falando aí nas redes sociais, né? Mas tudo indica aí que o Bolsonaro não vai sofrer intervenção e vai, nos próximos dias aí, inclusive tirar essa sonda nasogástrica, né, como falam aí os médicos, e voltar suas atividades maléficas aí contra o povo brasileiro nos próximos dias. O pessoal está até triste porque o Bolsonaro tinha pegado atestado no primeiro dia de útil do país. Eu acho assim, se ele pegar atestado, entrar no INSS, como entra o trabalhador brasileiro e depois não recebe, seria até vamos dizer assim, um castigo, né? Porque hoje em dia o trabalhador que pega os atestados
e vai para o INSS e depois ele fica a ver navios. O INSS não está dando benefício nem para quem está com uma perna só. Então, nada disso. É tudo uma manipulação. Ele já está recuperado, segundo o filho dele. Os médicos, ele foi internado aí dia 2 de janeiro no hospital aqui em São Paulo. Vila Nova Star, nem sei, deve ser um hospital de bacana aí, né? Vila Com Nova certeza. Star, com certeza, e hoje, dia 4, os médicos lá desse Vila Nova Star já estão dizendo aí que o Bolsonaro está se recuperando e que nos próximos dias já vai estar apto aí a fazer as maldades contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro, contra a economia nacional, procurando aí promover, como golpista que é, os ataques à nossa população brasileira. É isso. Pois é, como você falou, o pessoal tá torcendo para ele ficar entupido aí e parar de fazer merda, né? Mas queria destacar aqui que nesse episódio aí teve o médico dele particular, né? Saiu lá das férias nas Bahamas, pegou um jatinho particular e foi aí pro hospital para atender ele, porque outro médico não poderia atendê-lo, né? De forma estranha, né? É Suspeita. óbvio. Ninguém sabe. Que senão começa, o médico faz lá uma avaliação, né, do que o sujeito realmente tem, né, vai descobrir que não teve facada, que o problema dele é outro, isso aí espalha, né? Então a situação pode aí piorar a situação dele diante do que ele já vem apresentando aí para o povo, né? Obviamente, acho que tem a ver com isso. Com certeza. Só destacando essas informações, quem quiser conhecer melhor, a gente indica aqui o documentário, né, aí produzido pela TV 247 aí, né, que é um dos canais aí da imprensa dita progressista, né, do repórter, um documentário aí feito e apresentado pelo repórter, o jornalista, né, Joaquim de Carvalho, né, inclusive uma pessoa que já teve aí na imprensa burguesa e tudo mais, ou seja, tem o conhecimento de ambos os lados aí, fez um documentário muito bem feito e demonstrou aí muitas coisas estranhas, né, nessa falsa facada aí do Bolsonaro, inclusive essa questão do médico, dos laudos que não aparecem, né, o fato dele já estar doente antes, tudo mais. Então, é um documentário que vale a pena ver para escancarar isso aí, e pode ser que aconteça novamente, né, nas próximas eleições. E falando aqui em eleições, né, já até coça aqui a nossa orelha aqui atrás, falando em eleições, já vem golpista, já vem todos os setores aqui que atuam nas costas da classe trabalhadora, inclusive aqui a esquerda que vive a reboque totalmente atrelada à direita, né? Estamos falando aqui do Partido do Sol, né, o PSOL, Partido de Solidariedade, que vem mostrando aí qual é o seu papel nas eleições, né, no todo o cenário político aí nos últimos tempos e principalmente aqui na questão principal aí que a gente vai caminhando, que é nas eleições, que é servir à direita, né? A gente destaca aqui, existe inclusive algumas matérias sobre esse fato no Diário da Causa Operária, e o partido está denunciando aí, né, o Diário está denunciando essa relação, mais uma vez, do PSOL e de sua grande liderança, né, Guilherme Boulos, com a direita, né? Cada vez mais evidente essas relações, e cada vez mais tramando aí contra a candidatura do ex-presidente Lula e contra os interesses da classe trabalhadora, né? Porque os interesses da classe trabalhadora, nesse momento, no que se refere às eleições, estão atreladas à candidatura do Lula, né? Por que a gente está falando isso? O PSOL está articulando um acordo
né, com vários setores da direita, como esse aí, Ciro Gomes, né, um direitista clássico, né, quanto mais, que nos últimos tempos tentou se vestir de esquerdista, mas ficou muito claro, né, para todo mundo desde 2018 aí, né, quando ele foi para Paris aí, largou o circo pegando fogo, né, e ajudou na eleição do Bolsonaro, né, esse era o trabalho dele de fato, né, impedir aí qualquer candidatura do PT, seja com Lula ou seja com o Haddad, né, e agora novamente, aí tem uma aliança aí sendo formulada do PSOL com o PDT, tanto em São Paulo como em outros estados, né, o PSOL está articulando aí tanto a questão do governo estadual, que o PDT já declarou que apoiaria, né, que apoia a candidatura aí do Guilherme Boulos, mas também estão negociando as vagas aí para senadores. E aí a gente tem, né, direitistas muito bem, vamos dizer assim, claros, né, como a ex-reitora da USP, Sueli Vilela, né, que foi uma clara defensora aí da privatização da universidade, né, em vários anos aí anteriores, o ex-comandante da Rota, Mário Filho, né, e a vice-presidenta do PDT de São Paulo, Maria Giovana. Né. Então, eles estão negociando aí o apoio do PDT, né, do Ciro Gomes, à candidatura do Boulos para o governo de São Paulo, e em troca o PSOL vai apoiar aí essas vagas do Senado desses direitistas aí, né. E aí a gente escancara aqui, né, porque não há como falar que um ex-comandante da Rota, que é uma tropa de extermínio, um grupo de extermínio aí clássica, conhecida no Brasil, né, que fez escola em todo o país, né, dizer que é esquerdista, que vai defender os trabalhadores. Né, não há a mínima possibilidade disso. Né. E a gente vem denunciando, principalmente, uma coisa muito maior, que toda essa articulação que o pessoal está fazendo, né, que o Boulos está fazendo com vários elementos da direita, né, visa uma coisa muito maior, que é prejudicar a candidatura do Lula, né, em todo o país, né, porque eles estão fazendo acordos em vários estados, né, buscando acordo com direitistas em vários estados. Vou citar aqui, por exemplo, aqui na Bahia, o PDT já tem um acordo com o ACM Neto, né, desde o ano passado, praticamente, né, desde 2020, na verdade, né, já tem muitos acordos aí com a Semineto aqui do DEM, né, que é um golpista declarado, né, e o que é que vai fazer o PSOL aqui? Vai apoiar a Semineto? Vai romper a chapa que eles estão fazendo? Né, e isso vai pelo Brasil afora, né. No caso de São Paulo, a situação é exemplar na questão do governo do Estado, porque não há a mínima condição, por exemplo, do ex-candidato a presidente, Fernando Haddad, e ex-prefeito de São Paulo, né, que tem uma relativa popularidade muito maior do que o Boulos, aliás, né, que foi finalmente o candidato do PT em 2018, né, que disputou até o final, no segundo turno, com o Bolsonaro, abre mão da sua candidatura em troca do Guilherme Boulos. Né? Isso não faz sentido nenhum, mas é dessa forma que o PSOL não só está chantageando o PT e Lula, como está fazendo todo tipo de acordo com vários setores da direita para prejudicar, em última instância, a candidatura do Lula, que, vamos dizer assim, vai ficar enfraquecida, né, porque o que fortaleceria nesses termos de arranjos, né, como eles mesmos dizem, né, seria várias candidaturas populares, né, de fato à esquerda, e não essa esquerda pintada aí, que não consegue nem disfarçar de direita, né. Então, a gente escancara aqui logo qual é a situação do PSOL e do Guilherme Boulos, e é preciso que a gente intervenha, né, com a ampla mobilização em defesa da candidatura do Lula, né, e que em todos os estados, naturalmente, isso se expresse. Né, e não faz sentido nenhum
nenhum partido de esquerda aqui que se diz de esquerda está fazendo conchavos e alianças aí com direitistas. Quer comentar aí, Edson? Não, cada vez fica mais claro, né, o papel do PSOL aí vamos dizer assim, na manutenção do golpe de Estado que ocorreu em 2016 no país, né? Ele, ele se existe pessoas dentro do PT que falam que a militância do PT e outros ativistas têm que esquecer o golpe, falam da forma verbal, o PSOL ele já realiza essa atividade na forma prática, né? Eles já pularam a questão filosófica de que você tem que virar a página do golpe. A maioria nem achava que ia ter golpe, né? Então eles nem fazem esse debate, eles já vão logo para o negócio prático de vamos abraçar os golpistas, vamos fazer alianças, porque o negócio aqui é os nossos cargos. Então, acho que cada vez está ficando mais claro essa política aí do partido, do socialismo e liberdade, que é o PSOL. Pois é. E não é só eles, né? Tem mais direitista aí vestido de esquerdista, de outros partidos também, que tentam se travestir de esquerda, né? Como é que é isso aí? Hoje, né, o governador do Maranhão, aquele governador que aceitou que a base de Alcântara ficasse sob o controle do imperialismo americano, sabe quem é, não? Que ele estava com uma roupagem comunista. Segundo, eu vi muita conversa uns 2, 3 anos atrás. Não, ele é do Partido Comunista do Brasil. Ele o foi comunista que se elegeu junto com os tucanos, né? Com o PSDB. Mas aí tem aquela história dos comunistas, né? Dos stalinistas, de que você tem que abraçar os tucanos para vencer a extrema-direita, que no caso lá no Maranhão era o Sarney, né? A hegemonia do Sarney. Então, vamos abraçar aqui os tucanos, vamos abraçar o capeta, e a gente derrota a extrema-direita, que no caso seria o Sarney. Eles usaram isso para enganar a militância do partido deles e para depois entregar a base de alcance do imperialismo americano, uma base importante onde, inclusive, tem denúncias aí de que o próprio imperialismo matou aí vários cientistas, né? Numa atividade aí realizada aí pela aeronáutica brasileira aí num lançamento de foguete aí que eu não sei porquê, de repente estavam todos lá, os cabeças mais importantes da ciência espacial. Flávio Dino, né, que agora ele já não está mais com roupa de comunista, agora ele está com roupa de socialista brasileiro, ou seja, o PSB, Partido do Socialismo Brasileiro, todos esses partidos têm nome socialista. Eu não entendo por que esses socialistas brasileiros, a maioria votaram pela privatização dos Correios. Não sei se você sabe, lá no Senado, na Câmara dos Deputados, votaram pela venda da energia elétrica do país, da água, tudo mais. Esses socialistas que agora tem aí, eles estão com o Flávio Dino, o Flávio Dino aí está sendo o porta-voz da política aí da burguesia golpista, de enfiar o PT na tal federação, aquilo que a gente já discutiu aqui nos nossos canais, na análise política da semana, de que é para engessar, obviamente, o PT como partido que realmente tem militante, né? O PSB não tem militante, né? O PSB é o partido dos cargos, dos governadores, dos deputados, dos senadores. E o PSB, o Flávio Dino levantou a ideia de que você tem que fazer essa federação, juntar os tais partidos progressistas, né? Aí nós estamos vendo a foto aí do Flávio Dino com outro socialista aí, né? O Marcelo Freixo, que estão aí nessa empreitada de empurrar o PT para tal federação, né?
Ele falou assim: vamos aqui citar os partidos progressistas, PSB, PT, PCdoB e outros aí que sejam progressistas. Segundo ele, eles são progressistas. Não sei para onde que eles são progressistas, né? E, e ele está nessa campanha aí. Ele faz a pressão, obviamente, né? Ele foi um dos que achava que o Lula não tinha que ser candidato a presidente. Imaginem como que vai ser esse trenzinho se estabelecer mesmo essa federação. Mesmo assim, a burguesia está em crise com essa federação, porque tem alguns que não são a favor, não. Tem o governador do Espírito Santo, Casagrande, não aquele que é jogador de futebol, que é ex-jogador de futebol, é o governador do Espírito Santo, que não concorda em que o PSB se junte aí com nenhum partido. Eu acho que ele deve estar preocupado com o reduto dele lá, porque nenhuma preocupação desse pessoal é legítima, só está ligado aos seus interesses de cargos, de poder e controle aí, um reduto de um território, né? É isso. Temos que ficar de olho aí nos acontecimentos, porque vai haver muita pressão, e a pressão começa assim, supostamente começa pelos amigos, né? Começa aí pelo Flávio Dino, depois vai para o outro, e daqui a pouco o PT está engessado na tal federação de partidos que vai servir simplesmente para diminuir ainda mais o controle da população sobre a luta política nacional. Exatamente. É mais uma armadilha, né? Com esses amigos aí, o PT e toda a sua base aí militante não precisa de inimigo, né? Desse jeito não tem condição. Esse socialismo sui generis que a gente tem aqui, né? Não vale um centavo, né? Não vale nada para a classe trabalhadora. Nem o nome, né? Mas vamos lá. Falando aqui em armadilhas, né? Golpistas. Deixa eu dar um alô aqui novamente para o pessoal que está no chat acompanhando a gente. Companheira Angelina Dias está aí. Rosângela Barbosa. Olá, companheira. Companheiro Osni Castro. José Augusto. Companheiro LC29, boa noite. Companheiro sou eu, que está aqui em todas as noites no programa, participando. Companheiro ao vivo também, igualmente, está aqui toda noite. Agradecer o superchat aqui da companheira Reflexão Sempre. Um abraço a todos que estão acompanhando e também aos que vão assistir mais tarde aí, né? Muita gente chegando do trabalho ainda, terminando aí de dar aula, os professores aí, ou terminando de assistir aula também, né, de repente. Mas vamos lá, mais uma pauta aqui, a gente tem, falando de golpistas, a gente tem agora golpistas aí vestido de direitista mesmo. Essa aqui até tenta, né? Volta e meia ela tenta, mas não engana mais ninguém. Que é a Miriam Leitão, que hoje escreveu aí na coluna dela no jornal O Globo, né, que alertando, né, que Bolsonaro vai armar contra o processo eleitoral, e provavelmente contra a vitória do Lula. Olha só, né? Ela escreve aí na coluna dela que o Bolsonaro que tem uma postura antidemocrática, atacou o STF, atacou o processo eleitoral das urnas, né, a confiabilidade das urnas eletrônicas, ameaçou o país de golpe, de intervenção com as suas armadas inúmeras vezes. Segundo ela, ele não parou por aí, né, e continuará com esses ataques até as eleições, o que coloca em risco a candidatura do Lula, porque o Lula é um favor. Ela escreve aqui, né? Há um favoritismo muito grande, né? Que o Lula está num patamar tão alto, né, que parece que não haverá mudança, apesar de, segundo ela, alertar que a eleição é incerta, né, é da natureza de qualquer eleição, mas o Lula está na frente e o Bolsonaro pode ameaçar isso aí. É um cinismo, como sempre, né? A Miriam Leitão aqui é ao concurso desde a época aí dos governos do PT, do próprio Lula e dos governos da Dilma, em atacar de diversas formas, né, o PT, a esquerda e os trabalhadores, né? Aqui ela está seguindo a política da imprensa, né, e de setores da burguesia que estão querendo substituir o Bolsonaro, né, por um direitista
pior, um direitista que aplique de forma mais eficaz a política neoliberal, né, a política de ataque aos trabalhadores, de destruição do país, e no momento eles ainda estão com essa política de buscar diminuir, né, os votos do Bolsonaro, diminuir a presença dele nas eleições, né? Por isso, como ainda faltam vários meses ainda para a eleição, chegam ainda a elogiar o Lula, dizer que ele está na frente mesmo, né? Inclusive essas pesquisas a gente alerta que a gente não deve confiar, né? Porque do mesmo jeito que eles divulgam pesquisas agora aqui que o Lula está na frente, quando eles quiserem lá na frente vão ser encomendadas pesquisas para dizer, né, que o candidato da burguesia está crescendo, está do lado, está empatado, né, como a gente já viu em vários casos, em várias eleições, né. Então, a gente denuncia aqui novamente que essa é a política da direita e da imprensa golpista no momento, atacar o Bolsonaro em primeiro lugar e deixar o Lula mais para frente, né? Como é um candidato inevitável, né? Tudo indica que eles não vão conseguir evitar que o Lula participe na liderança dessa campanha eleitoral, né? E chegue ao final das eleições liderando ou até um segundo turno. Então, eles estão buscando colocar o seu candidato, né? E deixar os ataques ao Lula mais à frente, né? É isso que a gente vem denunciando. A gente está se aproximando aqui do final do nosso programa e eu queria trazer aqui, Dorta, mais uma vez para a gente tratar de um tema fundamental. E aí eu vou passar para você dar a sua palavra, que eu já falei um pouco, sobre a conferência sindical do Partido da Causa Operária, a conferência da Corrente Sindical Causa Operária, que vai acontecer nos próximos dias 15 e 16 de janeiro em São Paulo, né, de forma presencial, né, destacando aos companheiros que a gente já fez inúmeras atividades aí, mesmo durante vamos dizer assim, o auge da pandemia em 2020, né, de forma segura. Fizemos o 1º de maio em 2020, fizemos o 1º de maio nas ruas em 2021, né, que foi um grande sucesso que impulsionou toda a jornada de luta aí do Fora Bolsonaro, e não foi por isso que ninguém, vamos dizer assim, teve um surto de Covid por conta disso. Então não se preocupem, a atividade vai ser muito bem organizada e todos os trabalhadores, todas as categorias estão convidados a participar. Acesse o Diário da Causa Operária, tem lá a matéria, tem um link para você escrever um formulário, justamente para a gente reservar o seu lugar, reservar o espaço, organizar, para a gente ter aí 2 dias de uma grande discussão. Tá aí o card, né, trazendo aí excetistas em luta, né, o chamado aí para a categoria do Dorta aí, os trabalhadores dos Correios, fundamental, né, inclusive para superar essa política besta aí de vários sindicatos que diga não à privatização dos Correios, vai lá na porta, vai lá no aeroporto chorar no pé do parlamentar, né? Então é isso aí. Vai ser muito bom isso aí, né, Dorta? Como é que vai ser essa conferência aí? O que eu acho importante de mencionar da Conferência Sindical Aberta da Causa Operária, que vai ser, como você disse aqui, vamos falar várias vezes, né? Dia 15 e 16 de janeiro, aqui em São Paulo, é o fato de que nós precisamos entender o processo de luta política e de desmobilização dos sindicatos nesse momento, né? Nós, em várias análises que o IFE faz durante o final de semana, surgem perguntas em relacionado a justamente a atividade sindical, né? Nós denunciamos que a maioria dos sindicatos ficaram fechados aí durante a pandemia, né? E que muitos sindicalistas estavam em casa jogando videogame ou debaixo da cama, enquanto os trabalhadores estavam aí não só ameaçados da morte pelo Covid, mas também tendo seus direitos e os seus ganhos salariais aí reduzidos por conta, inclusive, da pandemia, né? Ataques de todos os lados dos patrões, né? E nesse sentido, a conferência sindical ela vem mostrar aí, primeiro, essa realidade, né? Da inoperância, vamos dizer assim, da fragilidade que está nesse momento todo o movimento sindical brasileiro, não é apenas uma categoria, como a categoria dos Correios, que você citou bem aí, que está ameaçada de desaparecer se houver a privatização dos Correios, mas
praticamente todas as categorias organizadas do país, né? Os bancários, que estão, você que trabalha no banco também, aí está vendo aí as agências sendo fechadas, trabalhadores sendo retirados seus direitos, o ataque constante aos trabalhadores petroleiros, né? Também estão sendo aí atacados a todo momento, as refinarias vendidas, os trabalhadores eletricitários, o pessoal da educação, né? Que além dos ataques do governo do estado, né, estão sendo obrigados aí ao reinício das aulas sem a vacinação para as crianças, etc. e tal, e sem nenhum controle da pandemia, né, mostrando a demagogia, reforçando aí a demagogia do carnaval em relação ao carnaval, mas as aulas continuam aí para favorecer, inclusive, os donos de escolas pagas que não podem perder os alunos que são as mensalidades que eles recebem aí pelo ensino pago, que é uma aberração. Então, nesse sentido, a conferência ela tem o papel de tornar consciente essa situação e propor uma orientação política para os ativistas, né? Tanto ativistas que estão nos sindicatos, como aqueles que também participam da atividade sindical em alguma categoria, para se organizar e entender todo esse processo e modificar essa situação, que é o principal, né? Nós temos a CUT aí, que é uma poderosa força política no país, mas que está totalmente estagnada aí diante da política equivocada e paralisante que as direções sindicais se colocaram nesse momento de crise no país. Então, é nesse sentido que a gente convoca todos esses que têm o interesse de se organizar em correntes sindicais, principalmente aqui, né, com a gente, em participar nos dias 15 e 16 de janeiro. Basta fazer a inscrição aí, como você disse, está no site, e vir participar e contribuir aí com a organização da próxima etapa aí de luta no país e nas categorias sindicais. É isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos participar. É uma atividade fundamental. A gente não pode passar esse ano de eleições aqui, de campanha, né, eleitoral, assistindo, né? Porque a burguesia, os capitalistas aí, os patrões estão se organizando para impor as vontades deles, né? Os candidatos deles, os governadores, os parlamentares e também o candidato à presidência deles. A gente não pode ficar assistindo, né? A gente tem um papel central nisso aí. Respondendo aqui, né, alguns companheiros que estão contribuindo aqui no chat, agradecer ao companheiro Tommy Lee, o superchat, ele fala aqui, Lula está mesmo eleito? Podemos já comemorar de forma nenhuma, né? A gente precisa realmente intervir nisso aí, inclusive expulsando o golpista Geraldo Alckmin ou qualquer outro que tanto a burguesia como os setores aí direitistas da esquerda queiram empurrar para dentro da chapa do Lula, né? Assim como outros candidatos aí que possam representar os interesses, no caso dos governadores, né? Que façamos aí chapas de esquerda realmente que atendam os interesses dos trabalhadores. Agradecer aqui também ao companheiro José Augusto, companheiro ao vivo, Rod Rigen, e ao vivo novamente, companheiro Osni Castro, não dá para a gente comentar tudo, companheiro Rafael Rocha também. Um abraço a todos, e é isso aí. Fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. Amanhã, o resumo do dia, novamente aqui às 20h30, retorna com o companheiro Antônio Carlos Silva, titular aqui, inigualável, né, imbatível aqui na apresentação, com outro companheiro aqui na apresentação. Fique por aí, a gente tem programas muito importantes. Camisa cursos. 10, né, o Eric? Pois é, o camisa 10. Camisa 10, né? Camisa 10 de Pelé aqui no programa. E é isso aí. Fique conosco, fique na programação da Causa Operária TV, compartilhe nosso link e participe, né, da nossa programação. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite aí, Edson. Boa noite e vamos que vamos para a conferência. Isso aí. 15 e 16. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.